Em um moderno edifício no coração financeiro da cidade, onde o vidro espelhado refletia o céu e os sonhos eram decididos entre reuniões e cifras, trabalhava Helena. Helena não era vista, mas estava em todos os lugares. Cuidava dos andares altos, limpava as salas dos executivos, organizava o que os outros bagunçavam, sempre com discrição. Era uma mulher inteligente, com um olhar atento e um passado que ninguém ali conhecia. Carregava nos olhos o brilho de quem já sonhou alto, mas teve que descer muitos degraus na vida. No último andar estava o dono da empresa, Renato Ferraz, CEO de uma multinacional bilionária. Jovem, arrogante, brilhante nos negócios e cego por sua própria vaidade. Para ele, tudo era uma questão de poder, e todos à sua volta estavam abaixo. Certa tarde, enquanto o prédio era embalado pelo som das teclas e reuniões sem fim, Renato passava por um corredor quando ouviu algo curioso. Helena, distraída, lia um papel em outro idioma, sussurrando a tradução. Era uma proposta internacional deixada por engano numa sala. Ao perceber que alguém a observava, ela rapidamente se levantou. "Você sabe o que está lendo?" Ele perguntou com um meio sorriso debochado. "Sim, senhor. Estava apenas devolvendo no lugar. Achei interessante." "Interessante? Isso está em francês. Você fala francês, faxineira?" Helena engoliu seco, mas respondeu. "Entendo um pouco. Estudei quando era mais jovem." Os executivos que estavam com Renato riram. Foi aí que ele lançou a provocação que mudaria tudo. "Se você conseguir traduzir esse documento inteiro, eu te dou o meu cargo." O silêncio caiu como uma cortina pesada no corredor. Era claro que ele dizia aquilo com desprezo, certo de que ela não conseguiria nem começar. Mas Helena, sem hesitar, olhou nos olhos dele e respondeu. "Aceito o desafio." A partir dali, algo começou a se mover na estrutura daquela empresa. E não era só no andar da limpeza. Renato deu risada ao sair, como se tivesse acabado de fazer uma piada interna com os colegas. Mas no fundo, ficou curioso. Quem era aquela mulher? Era só uma faxineira, não era? Naquela noite, enquanto o prédio esvaziava, Helena ficou sozinha numa das salas de reunião com o documento em mãos. Sentou-se, puxou uma folha de rascunho e começou a traduzir linha por linha. Não era apenas o idioma que ela conhecia. Ela compreendia o contexto, os termos técnicos, as nuances. Seu francês era fluente, mas estava adormecido havia anos, enterrado junto com sonhos que ela precisou engavetar quando a vida apertou. Enquanto traduzia, flashes do passado lhe vinham à mente. A infância estudando em escolas públicas, a bolsa conquistada com esforço para estudar letras na universidade, e depois a tragédia. A perda dos pais num acidente, a desistência do curso para cuidar do irmão mais novo, a luta diária para colocar comida na mesa. Tudo aquilo a trouxe até aquele prédio, até aquela empresa onde limpava chão, mas jamais perdeu a mente afiada e o coração firme. Na manhã seguinte, Helena entrou no escritório de Renato com uma pasta organizada. Ele nem olhou para ela. Estava ocupado numa ligação em inglês, gesticulando como quem fechava negócios de milhões. Ela apenas colocou a pasta sobre a mesa e disse com firmeza: "Está tudo traduzido, com fidelidade ao contexto e com as observações que julguei relevantes." Renato a olhou como se ela tivesse contado uma piada boa demais. "Isso é sério?" "Completamente. Está tudo aí." Ele folheou as páginas. À medida que lia, sua expressão foi mudando. Parou, releu, franziu a testa. Aquilo não era uma tradução automática nem algo raso. Era profissional, preciso, melhor do que o que seus próprios tradutores entregavam. Silêncio. Helena se virou e saiu, deixando um ar de dúvida pairando no ar. Pela primeira vez, Renato não soube o que dizer. Nem ele, nem os demais diretores que haviam zombado da cena. E foi nesse instante que o jogo começou a virar. Helena nunca imaginou que um dia pisaria naquele universo de luxo e decisões grandiosas. Aquele prédio imponente, com seus corredores amplos e vidro refletindo o céu, parecia um mundo distante da vida que ela levava. Agora, ela estava ali, não mais como faxineira invisível, mas ao lado de Renato, o jovem CEO arrogante que desafiara seus limites. Na primeira manhã que chegou para sua nova função temporária,
Helena sentiu o peso do olhar dos outros funcionários. Sussurros e olhares desconfiados a acompanhavam por onde passava. Alguns nem disfarçavam o desdém, enquanto outros, surpresos, se perguntavam como aquela mulher tão simples havia chegado tão longe. Ela sabia que não podia se abalar, precisava ser firme. Estava ali para provar a si mesma e a todos que o talento e a inteligência não dependem do lugar de onde você vem. Renato, por sua vez, não se sentia confortável com a exposição que sua decisão havia gerado. Ele era conhecido pela dureza, pela arrogância e por manter as pessoas à distância. Mas com Helena, tudo era diferente. Durante as reuniões, a presença dela causava uma tensão nova no ar. Quando um problema complexo sobre expansão internacional surgiu, Renato observava atento a reação da nova assistente. Para a surpresa de todos, Helena não hesitou em oferecer uma análise simples, clara e objetiva. Talvez possamos focar nos mercados emergentes da América Latina, sugeriu ela, onde a concorrência ainda não está tão consolidada e há espaço para crescimento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns diretores trocaram olhares, surpresos com a assertividade daquela voz inesperada. Renato sorriu discretamente e disse: "Excelente ponto, Helena. Vamos explorar essa possibilidade." A partir daquele momento, a percepção que tinham dela mudou. Ela não era mais só a faxineira com um desafio. Era uma peça importante, capaz de acrescentar valor real. Nos intervalos das reuniões, começaram a surgir conversas informais. Renato, que sempre evitava a proximidade, achou-se curioso pelas histórias que Helena trazia. Sua infância humilde, os estudos interrompidos, as batalhas para criar o irmão mais novo. Ela, por sua vez, sentia que aquela barreira fria e distante que ele mantinha começava a derreter. Descobriam gostos em comum, pequenos prazeres da vida que os aproximavam. Porém, havia algo que os dois precisavam enfrentar: a resistência silenciosa de quem não queria ver aquela transformação. Boatos começaram a circular, sussurros maldosos sobre a intromissão de uma faxineira no mundo dos poderosos. Helena sabia que precisava estar preparada para as fofocas, para os olhares de reprovação, para o medo daqueles que viam nela uma ameaça. E Renato, que por tanto tempo usara o poder como escudo, sentia que aquela mulher estava mudando sua rotina e, surpreendentemente, seu coração. Naquela semana, após uma reunião tensa, eles acabaram ficando mais tempo juntos na sala de Renato. O silêncio confortável, os olhares que diziam mais que palavras e a proximidade inesperada deixaram um rastro de emoção no ar. Helena pensou: será que este é o começo de algo que vai além dos negócios? Renato, por sua vez, não conseguia parar de olhar para ela, tentando entender aquele misto de força e vulnerabilidade que a fazia diferente de todas as pessoas que conhecera. Mas ambos sabiam, o caminho ainda era longo, cheio de obstáculos e desafios que iriam testar não só suas capacidades, mas também seus sentimentos. Nos dias que se seguiram, a convivência entre Helena e Renato foi se aprofundando, mas também começou a revelar camadas ocultas das suas vidas que poucos conheciam. Helena carregava no coração não apenas a dor da perda dos pais, mas também a responsabilidade de criar o irmão mais novo, Lucas. Desde muito jovem, ela havia assumido esse papel, abandonando sonhos e abrindo mão de oportunidades para garantir um futuro digno para ele. O peso dessa responsabilidade moldou sua força e determinação, mas também deixou marcas que ela mantinha cuidadosamente escondidas. Renato, por sua vez, era um homem moldado pela ambição, mas com feridas profundas que justificavam sua postura fria e distante. Criado em um ambiente familiar marcado por rivalidades e expectativas sufocantes, ele aprendeu cedo que mostrar fraqueza poderia custar caro. O relacionamento conturbado com o pai, um magnata implacável que sempre o pressionou a ser perfeito, havia deixado nele cicatrizes emocionais que influenciavam cada decisão. Em um momento inesperado, durante uma conversa no escritório, Helena abriu uma janela para seu passado, compartilhando com Renato uma história que poucos sabiam. O sacrifício de largar a universidade para cuidar do irmão, a luta diária para manter a casa em ordem, a sensação constante de estar invisível para o mundo. Renato ouviu atento, sentindo pela primeira vez uma empatia genuína por alguém. Aquela mulher que ele havia subestimado,
revelava uma força silenciosa que começava a quebrar as paredes ao seu redor. Enquanto isso, na empresa, rumores começaram a circular, alimentados por inveja e medo. Alguns diretores viam Helena como uma ameaça ao status quo, uma intrusa que poderia desestabilizar as estruturas que mantinham seu poder intacto. Renato teve que enfrentar não apenas os desafios externos da empresa, mas também a resistência interna. A lealdade dos seus funcionários era testada, e ele percebeu que para proteger Helena, teria que assumir uma postura diferente. Não apenas de chefe, mas de aliado. Essa nova dinâmica entre eles começou a criar uma tensão palpável. O respeito se misturava com sentimentos que ambos tentavam esconder, conscientes das complicações que um relacionamento assim poderia trazer. Naquele fim de tarde, enquanto a cidade começava a apagar suas luzes, Renato e Helena se encontraram por acaso na varanda do prédio. A vista era impressionante, mas o que realmente importava era a conversa sincera que tiveram, onde segredos foram compartilhados e barreiras começaram a cair. Ela viu nele não apenas um empresário arrogante, mas um homem vulnerável, lutando com seus próprios fantasmas. Ele viu nela não apenas a faxineira humilde, mas uma mulher de coragem e coração imenso. E naquele momento, mesmo sem palavras, algo mudou para sempre. Com a crescente aproximação entre Helena e Renato, o clima dentro da Ferraz Corp começou a mudar. E não para melhor. Onde antes havia indiferença, agora surgia uma tensão palpável, uma mistura de admiração e resistência. Os concorrentes da empresa, atentos a qualquer sinal de fraqueza, começaram a intensificar suas investidas. Boatos estratégicos, pressões do mercado e movimentos inesperados ameaçavam abalar a estabilidade conquistada a duras penas. Mas o maior desafio vinha de dentro. Alguns diretores e funcionários antigos, temerosos da influência crescente de Helena, passaram a conspirar para desestabilizar tanto ela quanto Renato. Em reuniões fechadas, falavam em sussurros sobre a intrusa que ameaçava o equilíbrio da empresa. A lealdade ao CEO começava a ser questionada e alianças se formavam para proteger interesses pessoais. Renato, que sempre confiara cegamente em seu círculo interno, viu-se cercado por dúvidas. Precisava decidir em quem confiar e perceber quem realmente estava ao seu lado. Helena, por sua vez, sentia o peso da rejeição crescente, mas também uma força interior que a impulsionava a não desistir. Ela sabia que para sobreviver naquele ambiente, teria que ser mais do que inteligente, teria que ser estratégica. Em meio a esse turbilhão, os encontros entre os dois tornaram-se refúgios de verdade e apoio. Conversas longas na sala de Renato, onde dividiam sonhos e medos, construíam um elo que transcendia a simples relação profissional. A empresa estava em risco, mas algo ainda mais importante começava a florescer. Um sentimento que nenhum dos dois esperava, mas que já não podiam mais negar. A calmaria aparente dentro da Ferraz Corp era apenas uma máscara para as tempestades que se formavam silenciosamente. Enquanto Helena e Renato fortaleciam sua aliança, um segredo obscuro ameaçava emergir. Um dos diretores mais próximos a Renato, Jorge, alguém que ele considerava fiel, escondia intenções que poderiam destruir tudo o que haviam construído. Jorge, ressentido pela atenção que Renato dava a Helena e temendo perder seu poder, começou a arquitetar um plano para derrubá-los. Movia peças nos bastidores, espalhando informações distorcidas e criando uma rede de desconfiança. Helena, apesar de estar atenta, não conseguia identificar todos os sinais dessa traição. O jogo de aparências e falsas lealdades confundia até mesmo os mais experientes. Em uma reunião decisiva, Renato percebeu que algo estava errado quando documentos importantes desapareceram e informações cruciais foram manipuladas. A sensação de ser traído por alguém tão próximo foi devastadora. Confrontado com Jorge, Renato exigiu respostas, mas o diretor negou tudo com uma habilidade assustadora, deixando dúvidas no ar. Helena se viu no meio do fogo cruzado, questionada por colegas e isolada por aqueles que antes a apoiavam. A pressão era imensa e o medo de perder tudo começava a pesar. Mas foi nesse momento de crise que o verdadeiro caráter de cada um apareceu. Amizades foram testadas, alianças quebradas, e a força de Helena e Renato foi colocada à prova.
Eles sabiam que, para sobreviver, precisariam unir forças como nunca antes, enfrentando não só os inimigos externos, mas também as sombras dentro da própria empresa. O clima na Ferrascorp estava tenso, e o peso das traições quase sufocava Helena e Renato. Mas foi justamente nesses momentos de crise que algo inesperado floresceu entre eles. Um sentimento forte, capaz de transformar dor em esperança. Helena, que até então mantinha seu coração protegido, sentiu-se acolhida por Renato de uma forma que nunca imaginara. Ele, por sua vez, descobriu em Helena não só uma parceira de trabalho, mas alguém que o compreendia de verdade. Alguém que via além das fachadas e orgulho. Nos encontros discretos, trocavam palavras de incentivo e apoio. Cada desafio enfrentado lado a lado reforçava o vínculo que crescia entre eles, criando uma conexão que ultrapassava qualquer obstáculo. A história de superação de Helena, sua coragem diante das adversidades, inspirava Renato a ser uma pessoa melhor, mais humana. Ele começava a entender que sucesso não era só números e poder, mas também empatia e amor. Mesmo com os olhares críticos e os boatos maldosos, eles decidiram não esconder mais o que sentiam. Aos poucos, deixaram que o mundo visse a parceria que se tornava algo muito maior. No escritório, no silêncio da noite, trocavam confidências e sonhos. Falaram de futuro, de planos que iam muito além da empresa. E foi nessa cumplicidade que encontraram forças para seguir em frente, enfrentando o que viesse, juntos. Depois de semanas de luta intensa, as coisas começaram a mudar na Ferrascorp. Com a união e determinação de Helena e Renato, a empresa conseguiu se reerguer das ameaças que quase a derrubaram. Helena provou seu valor não apenas na tradução e na análise de documentos, mas também em decisões estratégicas que salvaram contratos importantes. Sua visão aguçada e coragem conquistaram o respeito até dos executivos mais céticos. Renato, por sua vez, mostrou uma nova face de líder, menos arrogante, mais aberto a ouvir e confiar nas pessoas ao seu redor. Ele percebeu que seu sucesso dependia não só de sua inteligência, mas da força da equipe que construía. Juntos, enfrentaram os inimigos internos e externos, superaram traições e disputas. A crise serviu como uma lição que os uniu ainda mais, criando uma base sólida para um futuro promissor. Na última reunião decisiva, Renato anunciou mudanças que refletiam o novo momento da empresa, incluindo uma promoção oficial para Helena, reconhecendo seu talento e dedicação. O reconhecimento público foi um marco não só para ela, mas para todos que acreditaram na transformação possível. Helena e Renato, agora mais do que parceiros de trabalho, estavam prestes a construir um novo capítulo, pessoal e profissional, cheio de esperança e possibilidades. O sol daquela manhã parecia iluminar não só a cidade, mas também um novo capítulo na vida de Helena e Renato. A atmosfera na sede da Ferrascorp era de renovação e esperança, mas também carregava o peso das batalhas que haviam sido enfrentadas. Helena sentou-se na cadeira de diretora, que antes parecia tão distante. A sensação era de conquista e responsabilidade. Ela sabia que seu caminho não seria fácil dali para frente, mas estava pronta para assumir o desafio. Renato entrou na sala com um sorriso sincero, diferente daquele ar de superioridade habitual. Sentou-se ao lado dela, olhando nos olhos com uma mistura de respeito, admiração e algo que ia além. "Você mudou tudo aqui, Helena", disse ele baixinho. "Mas mais do que isso, você mudou a mim." Ela sorriu, sentindo um calor no peito. "E você me mostrou que não estou sozinha nesse caminho." Aquele momento selou o que ambos sentiam, embora ainda não tivessem dito em palavras. Nos meses seguintes, Helena liderou projetos inovadores que colocaram a Ferrascorp em um novo patamar. Sua capacidade de unir inteligência, empatia e coragem conquistou a confiança da equipe e do mercado. Renato, agora mais humano e acessível, encontrou no amor e na parceria com Helena um equilíbrio que antes lhe faltava. Juntos começaram a planejar não só os negócios, mas sonhos pessoais, viagens, uma casa maior, a possibilidade de construir uma família. Mas claro, nem tudo era perfeito. Eles ainda enfrentavam críticas, olhares desconfiados e o desafio constante de provar que a mudança era real e permanente. Apesar disso,
A força do que construíram era maior do que qualquer obstáculo. Helena pensava muitas vezes em como a vida era cheia de surpresas. Quem diria que aquela faxineira desacreditada um dia estaria ali, transformando uma empresa, conquistando respeito e amor? E Renato, por sua vez, aprendia diariamente que o verdadeiro poder vinha da capacidade de se reinventar, de abrir o coração e confiar. Na última cena, os dois aparecem caminhando juntos pelos jardins da empresa, mãos entrelaçadas, olhando para o horizonte. O futuro estava ali, cheio de possibilidades, desafios e, acima de tudo, esperança.